Olá pessoal, boa noite a todos. Bom, então hoje retomamos aí mais uma aula, né? Agora na modalidade à distância por enquanto não temos aí nenhum posicionamento do novo decreto. Só para esclarecer, na semana passada nós tivemos ali aula presencial na sexta-feira, no dia 26, e eu tentei gravar aquela aula para postar no mesmo dia, mas por problemas técnicos isso não foi possível. Então eu deixei ali no tópico do dia 26 disponível, né, a resolução dos exemplos e também uma lista de exercício lá já indicada. Então vocês podem começar a trabalhar com ela daí, que são os conteúdos que a gente já estava vendo daí. Deixa eu fazer compartilhar aqui a apresentação para vocês. Aí vamos poder iniciar. Então a apresentação deve estar aparecendo aí para vocês já. Então, deixa eu ver. Bom, daí se vocês tiverem alguma dúvida aí à medida que eu vá passando o conteúdo, aí vocês podem chamar, conversar aí, eu vou explicando para vocês daí. E daí eu só peço que vocês mantenham os microfones aí fechados para não vazar o som aí por enquanto. Daí só abrir na hora de fazer alguma pergunta, beleza? Bom, então, dando continuidade, o que nós estávamos trabalhando até então. Deixa eu passar aqui. A princípio a gente está focando mais na parte de estruturas cristalinas, microestruturas e a influência que isso tem nas propriedades físicas dos materiais. Por exemplo, nós temos aí questão do arranjo cristalino, né, representado aqui nesta figura, em que a gente considera os átomos ou moléculas que constituem o sólido como se fossem pequenas esferas. E aí a gente viu a questão ali dos monocristais, dos policristais, que seriam os tipos mais comuns de arranjos as estruturas ordenadas com relação aí ao ordenamento mesmo dos próprios cristais, tanto eles naturais ou não só os naturais, mas os sintéticos também, não é? As ligas metálicas, as cerâmicas produzidas aí pelo homem e por aí vai. Então, deixa eu ver aqui. Espera aí, deixa entrar mais alguém aqui. Bom, então, vamos avançar aqui. Então, olha só. Quando a gente fala daí dos monocristais, a gente tem aqui, não é, esse exemplo para exemplificar o ordenamento deles, né? E nesse caso, o que acontece? Você tem esse ordenamento que se expande para todo o corpo do material, para todo o volume dele, quando você tem o monocristal. No caso do policristal, o que vai acontecer? Você vai ter arranjos ou grupos que vão ter o ordenamento, mas entre esses arranjos, entre esses grupos, o ordenamento vai ser um pouquinho diferenciado, como se ele se inclinasse, rotacionasse, sofresse digamos assim, um deslocamento, certo? Que daí é a estrutura policristalina, como a gente bem conhece. Então, e essa estrutura policristalina aí tem influência aí na questão das propriedades físicas em relação à monocristalina. Então, um exemplo que eu mencionei, já nas aulas anteriores, por exemplo, se eu considerasse aqui um monocristal e um policristal de cobre, um material condutor, o policristal de cobre, ele teria uma capacidade de fabricação de fios, seria mais maleável, em relação ao monocristal de cobre, que por sua vez teria uma condutividade elétrica maior do que a condutividade elétrica em relação ao policristal, não é?
mas não seria tão flexível, tão maleável. Então, aí são um exemplo que você modifica aí algumas propriedades do material, né, propriedades físicas, quando você muda a sua microestrutura. E também a gente comentou que essa questão de você fabricar o monocristal, ela é um processo que não é tão energeticamente favorável, não é? Toda a natureza, ela sempre vai seguir o quê? A chamada lei do mínimo esforço ou da mínima ação, que significa que todo processo natural só vai ocorrer se ele puder gastar a menor quantidade de energia possível, não é? Então, reações naturais, fenômenos físicos naturais, só ocorrem se o gasto de energia for indispensável. Um exemplo disso é, por que as bolhas de sabão, quando são feitas, elas sempre têm formato esférico? Justamente porque é uma estrutura ali que a película consegue montar, né? A película de água mais o sabão consegue montar, que gasta o menor esforço, o menor gasto energético. Não é? E para a formação desses sólidos cristalinos, sejam eles produzidos pelo homem ou naturais, eles sempre, nos processos naturais, o gasto de energia vai ser o mínimo. É claro, quando o homem quer fazer, por exemplo, um monocristal de silício lá para produzir semicondutores, é um processo em que você não seria o processo mais viável, não é? Então, como é que funciona, ou como é que formam-se a questão aí da cristalização dos materiais, não é? Então, aqui eu tenho aqui nesse exemplo, justamente como isso acontece. Então, aqui, essa parte mais escura, no fundo, seria os átomos, né, ou as moléculas na forma líquida, e aqui você tem esses quadradinhos aqui que representam, digamos assim, pequenos agregados, não é? De átomos ou moléculas que começaram a se juntar porque todo o processo aqui, digamos, está em resfriamento. E aí você percebam que esses ordenamentos formados aqui, eles são diferentes entre si. À medida que você vai resfriando esse líquido que contém aqui os átomos ou as moléculas, eles vão se agregando, vão se juntando nesses pequenos sólidos que se formaram. Se esses sólidos passarem um tamanho especial, um tamanho crítico, um raio crítico, como é chamado, eles vão se tornar as chamadas sementes e vão dar origem aos grãos cristalinos que vão dominar os materiais. Então, desse quadro A para o quadro B, a gente já tem esses pequenos retículos aqui que atingiram o chamado raio crítico e começam a crescer. Esses caras vão ser dominantes, então tudo que ficou com tamanho menor que eles vai ser agregado por eles. E eles vão consumindo esses agregados menores e os átomos e moléculas do líquido e vão crescendo. E o que se juntar a eles, forçosamente ou obrigatoriamente, vai seguir a sua orientação cristalina, que é o que acontece aqui do quadro B para o quadro D. E aí percebam que, né, a quantidade de líquido diminui e a quantidade de sólido aumenta. E aí, aqui no final, em D, você já tem a formação do policristal, né, com os contornos de grãos aqui muito bem definidos. E aqui você tem digamos, a orientação cristalina, o cristal desse policristal, certo? Então, todo esse processo aqui segue aquela lei da natureza em que você vai gastar a menor quantidade de energia possível, certo? Pois bem, quando a gente fala aí dos processos naturais de formação de cristais, a gente estava considerando apenas uma, digamos assim, mesmo nos policristais, uma ordem mais, digamos assim, um processo mais ideal, não é? Só que o processo mais real inclui a questão dos chamados defeitos ou imperfeições nos sólidos. Ou seja, mesmo nos processos naturais que você tem ali a formação dos policristais, alguns defeitos vão ser inerentes. E isso faz parte dessa regra que eu falei para vocês, da chamada minimação ou menor gasto energético, certo? E aqui eu tenho alguns exemplos, né, para a gente comparar. Então, nesse quadro aqui, por exemplo, nessa imagem aqui, de microscopia eletrônica, cada bolinha dessa seria uma espécie de observação indireta dos átomos. Então, isso aqui poderia ser o exemplo de um cristal perfeito, não é? Claro, isso aqui a gente está observando apenas uma certa região, mas percebam que os átomos aqui estão arranjados de maneira a estarem muito bem ordenados, muito bem
coordenados, certo? Aqui já à esquerda, vocês percebam que tem essas formações, né, desses átomos, só que isso aqui não está muito bem ordenado, é como se houvessem degraus, terraços e outras ordenações que se acumulam aqui. Então, isso aqui seria um processo mais natural de formação de um cristal, não é? Seja ele sintético ou seja ele natural mesmo, certo? Então, esses defeitos, essas impurezas, tudo isso faz parte do processo natural de formação. Aqui, por exemplo, a gente tem duas orientações cristalinas diferentes, né, os arranjos diferenciados, e aqui um exemplo de uma imperfeição pontual, né? Nesse ponto aqui você poderia ter um átomo, mas não tem. Então, mesmo nos processos de formação de monocristais, por mais que você tente controlar o processo, a formação das imperfeições, ela vai acontecer. A diferença é que nesses processos aí de monocristais, quando você busca os cristais perfeitos, você minimiza muito, mas muito mesmo, a formação dessas imperfeições. E toda vez que eu falo dessa questão de defeitos, o que pode ser considerados defeitos? Pensando aí nos materiais sólidos, não é? Então, seriam as imperfeições na rede cristalina, né? Pontuais, como essa daqui, lineares, no caso, em vez de faltar um átomo, faltaria uma linha inteira de átomos, aí como a gente vai ver mais para frente. Planares, onde os planos dos átomos, eles por alguma razão não se conectam ou não se encaixam devidamente, poderia ser um exemplo essa figura aqui, né? Impurezas, ou seja, você tem lá majoritariamente uma matriz do átomo tipo A, e em alguns pontos ali você tem átomos do tipo B, não é? Que seriam impurezas que acontecem, né, contaminações que acontecem normalmente. E a questão das superfícies, não é? Então, a questão de um cristal ideal, perfeito, ela é só uma ideia que não tem como ser concretizada. Por quê? Um cristal perfeito seria alguma coisa como isso daqui, só que ela nunca poderia ter o quê? Uma superfície. Porque uma superfície, uma aresta, um canto, uma borda, enfim, tudo isso são exemplos de imperfeições, não é? E aí você acaba não tendo mais a repetição desta ordem. Então percebam que aqui a gente também está falando muito da parte cristalina, não estamos falando tanto dos materiais amorfos, certo? Mas alguns defeitos desses daqui, principalmente a questão das superfícies e das impurezas, elas acontecem nos materiais amorfos, não é? A questão das outras situações aqui, não é, que influenciam na rede cristalinas, como são materiais que não apresentam essa estrutura ordenada, não é? Eles podem ser descartados dos amorfos, sendo considerados apenas esses dois aqui, ok? Bom, então vamos avançar aqui. Então, falando um pouco dessas imperfeições pontuais, não é? Então, aqui eu tenho uma estrutura, né, ordenada, representando essas esferas, representando os átomos, e eu tenho dois tipos, não é, de defeitos aqui, as chamadas lacunas e autointersticiais. Então, a lacuna sempre vai ser uma vacância, um espaço livre, aonde deveria haver um átomo ou uma molécula, que nem nesta imagem aqui, certo? Isso aqui é um exemplo de defeito de lacuna ou vacância, certo? Então, fisicamente, o que acontece aqui? Aqui você tem esses átomos que delimitam essa vacância, eles têm um pequeno excesso de energia de ligação. Então, eles podem interagir formando um ponto em que a ligação aqui, ou a interação entre esses átomos ou moléculas, seja um pouco mais intenso. Então, esta região aqui, talvez mecanicamente seja mais resistente, ou se um ácido cair aqui, isso aqui for um metal, ele pode corroer essa parte aqui um pouco mais do que uma região próxima aqui do lado, certo? Ele pode permitir a permeação de um gás ou uma outra impureza que venha entrar aqui e alterar as propriedades de condutividade elétrica, mecânica, enfim, pode afetar toda essa estrutura aqui. E o outro tipo de defeito é o chamado autointersticial, é quando o átomo que deveria ocupar esse espaço, ele vai para um espaço entre átomos, não é? Então, esses espaços aqui entre os átomos, esses interstícios, eles podem ser ocupados por um átomo, né, da mesma espécie atômica da matriz,
ou um átomo que tenha lá um raio atômico condizente, não é? Ou próximo a esse espaço intersticial, e ocupa aquela região, também causando algum tipo de distorção na rede, seja ela mecânica, química, elétrica e por aí vai, certo? E uma maneira de eu quantificar esses tipos de lacunas que podem aparecer aqui nos materiais, não é? Sendo que esse tipo aqui de defeito ele é mais comum que esse daqui, não é? Ainda mais considerando que se fosse a mesma espécie atômica aqui nesse alto intersticial. Por quê? Porque como esse espaço aqui é muito pequeno, dificilmente o átomo ele vai conseguir chegar ali, ou, digamos, não é a coisa mais comum de acontecer. Acontece em alguns casos, mas do ponto de vista de quantidade, esse tipo de defeito, vacância, é mais comum que o alto intersticial. O alto intersticial acontece geralmente quando eu tenho uma segunda espécie atômica, certo? Que o seu raio atômico permita que ele vá entrar aqui, certo? No caso da indústria dos metais, da metalurgia, por exemplo, o alto intersticial mais comum é com átomo de hidrogênio, que você tem a permeação do gás hidrogênio em muitas estruturas metálicas, e a interação do hidrogênio com os metais muitas vezes cria pontos onde pode haver uma certa falha do material do ponto de vista de resistência mecânica. Bom, voltando aqui, para eu quantificar ou calcular o número de lacunas, representado aqui pelo NL, eu posso usar essa equação, que é N, que é o número total de sítios atômicos, ou seja, cada lugarzinho desse aqui ocupado por um átomo, né? Ou seja, então, se eu pegar um certo volume de material, quantas lacunas eu vou ter possíveis nesse material? Bom, isso vai depender do número de sítios ocupados, que seriam essas posições ocupadas pelos átomos, a energia de formação das lacunas, ou seja, quanta energia eu tenho que dar para um átomo para que ele saia da sua posição, certo? E como essa equação ela leva em consideração a questão da temperatura, eu tenho esses dois parâmetros, o K e o T, que se associam aí ao parâmetro termodinâmico, que é a constante de Boltzmann, e a temperatura absoluta, que nesse caso aqui é dado em Kelvin, certo? Então, se eu pegar esse N que está aqui e jogar para cá dividindo NL sobre N, como está aqui, para uma temperatura um pouco abaixo da temperatura de fusão de qualquer material, pensando aqui num cristal metálico, não é? Essa razão aqui vai ficar em torno como algo 10 a menos 4. Ou seja, para cada 10 mil sítios que você tiver, um vai estar vazio, certo? Então, isso é só para comparar a questão aí do número de sítios ocupados com o número de vacâncias que ocorrem. E aí você percebe que para que você comece a ter uma quantidade mais significativa de vacâncias, você tem que aumentar muito a temperatura, dar muita energia térmica para os átomos poderem sair desses locais que eles estão ocupando naturalmente. E aí, a temperatura pouco abaixo da temperatura de fusão seria algo como 10, 15, 20 graus Celsius, próximo à temperatura de fusão aí do seu material. Dependendo do caso do material, até centenas de graus Celsius, né? Que daí você tem ali a questão também da toda a estrutura mecânica do seu sistema, ok? E a constante de Boltzmann é uma constante associada a questões da termodinâmica, a movimentação dessas pequenas partículas, como átomos e moléculas, em materiais sólidos. Também aparece bastante aí quando você trata com gases e líquidos, ok? Bom, e a gente tem um exemplo aqui, né, da aplicação, não é, para que eu possa calcular esse número aí de sítios, não é, em relação a uma certa temperatura. Então, nesse exemplo 1, o enunciado dele diz a seguinte coisa: calcule o número de lacunas em equilíbrio, não é, que você vai ter aí por metro cúbico do cobre, não é, a 1000 graus Celsius, não é, sendo que a energia para a formação de uma lacuna é de 0,9 elétron-volts por átomo. O peso atômico e a massa específica, né, a 1000 graus para o cobre, são de 63,5 gramas por mol e 8,4 gramas por centímetro cúbico, respectivamente, certo? Então,
Como é que a gente vai calcular, vamos determinar quantas lacunas são formadas, né, quantos defeitos desse tipo são formados numa amostra de cobre, né, sabendo que ele vai estar a 1000 graus Celsius, ok? Bom, então primeiro, para que eu possa aplicar essa equação aqui, assim, esqueci de comentar, esse E aqui é a função exponencial, certo? Então vai ser NL igual a N, que multiplica o exponencial de menos QL sobre KT, certo? Vou aplicar essa equação aqui. Primeiro eu preciso achar o número de N, que é o número de sítios ocupados por átomos de cobre. Esse número de sítios é calculado através dessa expressão aqui, que leva em consideração o número de Avogadro, a massa específica do cobre fornecida para aquela temperatura, pelo peso atômico dele. Então, observe que ele está fornecendo aqui um dado, não é, da massa específica para essa temperatura. Por que eu não posso pegar um dado tabelado, por exemplo? Porque aquele dado tabelado, o mais comum que você vai encontrar, é a massa específica levando-se em consideração a temperatura ambiente. Quando você aumenta a temperatura de qualquer substância, seja ela sólida, líquida ou gasosa, a sua massa específica tende a diminuir. Então é por isso que a água quente ela tende a flutuar sobre a água mais fria. Por isso que os gases aquecidos, não é, próximo de uma fonte de calor tendem a subir, certo? E no caso dos sólidos, né, eles tendem a ficar com uma densidade um pouco menor. Se eu não me engano, a massa específica do cobre é um pouco maior que isso em temperatura ambiente, é 8,8, se eu não me engano. Mas já dá uma variação pequena aqui. Então, pegando esses valores aqui, no caso, o número de Avogadro, que é esse aqui, 6,023 vezes 10 a 23 átomos, vezes a massa específica, que eu estou usando um fator de 10 na sexta, que é para que eu tenha o número de sítios, né, de átomos por metro cúbico, certo? Porque o que está fornecido aqui é gramas por centímetro cúbico. Se eu pegar esse valor aqui e substituir aqui, já considerando o fator, sem considerar esse fator de correção, o que vai acontecer? Eu vou ter o número de átomos por centímetro cúbico e não por metro cúbico. Então, por isso que eu tenho que multiplicar esse cara aqui, né, o número de Avogadro, a massa específica por 10 na sexta, um fator de correção. E, já como eu estou considerando esse fator de correção aqui, eu só pego o valor direto, né, do peso atômico, né, o 63,5, e divido. E eu vou encontrar que, no caso aqui, o número de sítios que eu vou ter por metro cúbico do cobre naquela temperatura vai ser algo como 8 vezes 10 na 28 átomos por metro cúbico, certo? Então, esse é o valor da quantidade de sítios. Então, se eu considerasse tudo isso daqui sem lacunas, seria essa quantidade de sítios ocupados. Pois bem, agora fazendo o cálculo, né, para determinar o número de lacunas. Então, primeiro tem que converter a temperatura de Celsius para Kelvin. Isso justamente porque, como essa expressão aqui está levando em consideração essa constante de Boltzmann, que ela está dada em kelvins, não é? Eu preciso fazer essa conversão. Então, pegando aqui o valor, pegando a expressão com os valores, ou seja, o N, que vale 8 vezes 10 na 28, exponencial de 0,9, né, elétron-volts por átomo, que é uma medida de energia, né, o elétron-volt, dividido por 8,62 vezes 10 na menos 5. Então, esse cara aqui é a constante de Boltzmann, em valores apropriados para as unidades que eu escolhi, vezes 1273. Então, para converter de Celsius para Kelvin, é só somar a temperatura com 273. Aí você tem isso aí em Kelvin, ok? Se você quer saber em Celsius, é só subtrair 273. Então, fazendo aqui o cálculo dessa expressão, vocês chegam nesse número aqui de 2,2 vezes 10 dá 25 lacunas por metro cúbico, certo? Então você vai ter aqui um número grande de lacunas, não é? Para essa temperatura aí de 1000 graus Celsius, certo? Então, é assim que a gente pode contabilizar o número de lacunas em relação à temperatura. Claro que tem que levar em consideração também a energia de ativação, né? Que estaria ligado à energia necessária para arrancar esses átomos aqui das suas posições que eles normalmente teriam, ok? Então, esse aí é o tipo de
um dos defeitos, né, ou das imperfeições que você encontra no caso aí dos materiais cristalinos, certo? Outro tipo que eu falei para vocês ali atrás são as chamadas impurezas. As impurezas, elas acabam fazendo parte da matriz, vindo aí de contaminação da atmosfera, muitas vezes da forma ou aonde você depositou o seu material, e muitas vezes a adição dessas impurezas, elas alteram as propriedades da matriz como um todo, também dependendo da sua quantidade. E através dessa, digamos, adição de impurezas que você percebeu que você podia mudar as propriedades de alguns materiais, não é? Então, por exemplo, como é que se descobriu ou chegou no aço? Descobriu-se que se você pegasse o ferro, não é? E aumentasse um pouco mais o teor de carbono, você podia produzir um material muito mais resistente, não é? Isso lá alguns séculos no passado, não é? E aí isso leva a chamadas soluções sólidas, né? Então, o que é uma solução sólida? É o mesmo princípio daquela questão das soluções líquidas, por exemplo, quando você mistura dois líquidos, né? Então, se você tinha lá um líquido A mais um líquido B, isso vai resultar em alguma coisa, um líquido C, que vai ter as proporções, né, dos dois líquidos anteriores, com características diferenciadas. Então, quando eu falo que uma solução sólida, ela é formada quando uma espécie atômica, né, em menor proporção, ela passa a ser considerado soluto, né, está dispersa em uma matriz formada por uma espécie atômica de maior proporção, que é considerado solvente. Então, soluto solvente. Sal na água, por exemplo, né, se você misturar sal em água, você tem essa questão aí de uma solução, certo? Então, geralmente, essa solução sólida, não é que essa mistura de dois sólidos, ela pode ser homogênea. Se ela é homogênea, quando eu olho para o sólido, não vou ver nenhuma separação de fase, vai ser um aspecto uniforme, não é? Então, se eu olhasse para um metal, por exemplo, obviamente não seria o que eu estou vendo nesta imagem aqui. Esse é um exemplo de uma solução heterogênea, não é? Essa, digamos, solução sólida heterogênea apresenta fases. Então, aqui esses dois metais diferentes, esses dois tipos de ácidos misturados, eles formam essas espécies de linha, não é? Na estrutura do material. Esse, se vocês já ouviram falar, é o chamado aço do tipo damasco, ou aço damasco, que é muito utilizado aí para a fabricação de utensílios de corte, cutelaria e coisas do gênero, e também pela questão do aspecto visual, porque é um aço que consegue muitas vezes, é uma combinação de processos, muitas vezes que você tem que o aço ele é mais leve, mais resistente, não é? E ele assim consegue ser mais maleável, você consegue conformá-lo ou fabricá-los de diversas formas e modelos, ok? Então aí depende dos tipos de aço que você vai colocar. Então esse é um exemplo de uma solução sólida, né, heterogênea. Se fosse homogênea, a gente estaria vendo uma superfície completamente inteira cinza, né, aquela característica do metal, sem nenhuma diferença visual, certo? E aí essas diferenças geralmente são do tipo substitucional ou intersticial, quando eu tenho esse tipo de defeito. Então, substitucional ocorre quando? Quando eu substituo um átomo da minha matriz por um átomo da impureza. Então, essa é o substitucional. Eu tiro um átomo daqui, não é? Digamos, esse átomo azul e colocaria, sei lá, um átomo vermelho aqui. Enquanto que a impureza, não é? O defeito de impureza intersticial seria colocar um átomo diferente, né? Aqui entre o espaçamento entre a minha matriz, entre a minha estrutura. Então, na questão do aço, por exemplo, na fabricação do aço, a adição de carbono, é do tipo de defeito por impureza intersticial, ou seja, eu coloco átomos de carbono entre a matriz dos átomos de ferro, certo? E é por isso que a concentração de carbono que eu tenho ali no aço, ela é muito pequena, não é? Para ser considerado tecnicamente um aço, se não me engano, é até 2,14% do peso total, né, da quantidade total da amostra em carbono, né, que eu tenho que ter para ser considerado um aço. A partir disso, você já passa a ter lá, não é,
os chamados ferrofundidos, materiais com maior concentração de carbono, certo? Bom, e aí, dependendo de alguns fatores, né, essa tal da solubilidade das soluções sólidas, ou seja, em relação às proporções soluto-solvente, quanto de um sólido eu consigo dissolver no outro, ou seja, quanto do soluto eu consigo dispersar na minha matriz. Bom, aí isso vai depender do tamanho atômico, né, do meu soluto, não é da minha impureza, da estrutura cristalina que a minha rede tem. Então, se ela tiver uma estrutura cristalina mais espaçada, por exemplo, ela permite, não é, eu colocar mais soluto. Se ela tiver uma estrutura cristalina com uma cúbica de corpo centrado, por exemplo, que é mais compacta, o que acontece? Eu não consigo colocar tantas impurezas, né? Da eletronegatividade, né, das diferenças de eletronegatividade entre os materiais, e da questão da valência. A valência está associada ali àquela, digamos, quantidade de elétrons que você vai ter nas últimas camadas, certo? Então, isso daqui são fatores que vão afetar. Então, por isso que nem sempre é possível produzir ligas metálicas da combinação de todos os metais. Digo, pegar, sei lá, dois metais e misturar eles para formar uma liga. Muitas vezes, por causa desses fatores que aparecem aqui, eu não vou conseguir criar uma estrutura que seja estável no resfriamento. Muitas vezes ela pode ser até estável, não, ela pode ser estável em algum momento, né? Mas quando ela chega digamos, temperatura ambiente, ela se desfaz, ela não é uma estrutura estável, certo? Bom, e aí eu posso expressar a composição dessas concentrações de uma solução sólida em liga em termos dos seus elementos constituintes. Então, isso aqui, essas expressões que a gente vai ver, elas valem tanto para a questão das ligas, quando a gente falar de ligas metálicas mais lá nas próximas aulas, quanto para essa questão das imperfeições que eu estou falando ali por impurezas, não é? Então, é muito comum, então, em termos dos seus elementos constituintes, essa questão aqui da composição, né, que ela pode ser expressa em percentual, em peso ou massa, né? Então, essa é a principal que a gente vai ver. Mas você pode também expressar isso aqui também em termos de concentração ou quantidades atômicas, que não é tão comum assim. Então, para eu saber qual é a concentração, digamos, do elemento 1 no todo de uma combinação de dois elementos, a composição é dada pela massa, dada em quilogramas do elemento 1, dividido pela soma da massa do elemento 1 mais o elemento 2, multiplicado por 100. Então, isso aqui vai me dar qual é a composição em massa, né, em peso, em quilogramas ou em gramas, do elemento 1. Se eu quiser saber do elemento 2, é uma equação parecida, só que aqui em cima entra a massa do elemento 2, certo? E a massa específica dessa liga, ela pode ser, ou da combinação desses dois ou mais elementos, ela pode ser obtida através dessa equação aqui, em que a massa específica média vai ser igual a 100 dividido pela porcentagem, né, em peso aqui da composição do material 1 por sua massa específica, mais a composição do material 2 por sua massa específica, certo? E aí você tem como determinar a densidade média. Então, quando eu misturo dois metais, por exemplo, A e B, que tenham massas específicas ou densidades diferentes, o que acontece? O resultado, ele vai ter uma massa específica que vai estar entre os valores de um ou de outro componente, né? Dependendo aí das suas composições, certo? E também, não só a massa específica, mas a questão de outras propriedades físicas. Então, por exemplo, ligas de cobre com níquel, o níquel é adicionado para dar mais resistência mecânica ao cobre. E aí você produzir um filamento, por exemplo, que eletricamente não é tão condutor, né? Um elemento que seja mais resistivo, não é? Então, muitas desses sistemas de aquecimento de água aí por resistência, você tem aí esses filamentos formados por uma liga de cobre e níquel.
O fato de você usar o níquel também garante uma resistência mecânica, porque você vai aquecer esse filamento, não é? Ele vai dilatar. Quando ele esfriar, ele vai contrair. Então, esse contrai e dilata pode provocar tensões mecânicas que, sem adição do níquel, poderiam romper o material. Bom, depois de um certo tempo de uso, né, quem já viu aí resistência de chuveiro queimar, sabe justamente do que se trata, né? Você tem esse rompimento justamente por causa dessa fadiga mecânica do processo de esquenta, esfria, né? Contrai e dilata. Bom, então vamos ver aqui uns dois exemplos envolvendo justamente essas equações aqui atrás. Então aqui no caso é a massa específica, né, para dois componentes, mas aqui no caso do exemplo 2, o que acontece? Você tem isso daqui, ó. Determine a massa específica aproximada, né, de uma liga de titânio, alumínio e vanádio. Então, essa aqui é uma liga muito utilizada aí na indústria aeronáutica, porque é uma liga que trabalha com titânio, alumínio e vanádio, né, são elementos que são mais leves, têm baixa massa específica, né, principalmente o titânio, e eles podem substituir peças de aço, né, que teriam 1/3 ou até mesmo 1/4 do seu peso, só que tem muitas vezes 2 a 3 vezes a sua resistência mecânica, certo? Então, essa é uma liga muito importante para a indústria aeronáutica. A composição dessa liga é 90% do peso dela em titânio, 6% alumínio e 4% vanádio, certo? Então, isso aqui é um exemplo que teve que ser feito um estudo, uma avaliação e experimentos para você chegar justamente nessa composição. Ninguém, quando propôs uma liga dessa, simplesmente pensou justamente nessa proporção aqui. Eles começaram com proporções diferentes e foram trabalhando e verificando qual seria a melhor proporção ao longo da estabilidade, do tempo de durabilidade desse material, não é? Bom, e aí como é que eu calculo a massa específica dessa liga com 3 componentes? A diferença que eu faço aqui é apenas colocar mais um componente aqui. Então, o componente principal, o C1, é o titânio, né? O secundário aqui é o alumínio e o último é o vanádio, certo? Então, pego lá a equação e só coloco mais um termo aqui, no caso que seria o C3 sobre o Rho3. Aí reescrevo ela em termos dos componentes, né? Titânio, alumínio e vanádio. E aqui eu coloco os seus parâmetros. Então, 100 dividido por 90, né? Que é 90% do peso da liga é titânio. 6% alumínio e 4% vanádio. Aqui a massa específica do titânio, 4,51. Alumínio, 2,71 e vanádio, 6,71, ok? Bom, percebam que daí, substituindo aqui o resultado, dá uma densidade média de 4,38 gramas por centímetro cúbico, certo? Bom, o que acontece aqui? Se vocês observarem esse valor, ele está muito mais próximo da massa específica do titânio do que do alumínio e do vanádio. Isso acontece justamente por quê? Porque a maior proporção dela é o titânio. Então, as suas características vão tender físicas, né? Suas características físicas vão tender para ter um comportamento muito próximo do titânio, certo? Mas alguns aspectos aí de resistência mecânica, por exemplo, eles são alterados justamente pela presença aqui do alumínio e do vanádio, certo? Em alguns casos do aço, por exemplo, do ferro, você também tem outros elementos de liga, além do carbono. Por exemplo, o silício. O silício, ele forma uma espécie de centro agregador do carbono. Então, quando você adiciona silício numa liga de aço, você está promovendo com que o carbono que estaria meio que distribuído ali por toda a liga se agregue nesses pontos onde você vai ter o silício. E aí você vai ter, digamos assim, pontos de ancoragem devido a esse silício e essa concentração de carbono que permitem com que essa liga aí de aço ela ainda seja maleável, mas apresente uma boa resistência mecânica, ok? Então, esse é um dos exemplos, né, da questão aí da aplicação dessa equação para você calcular, né,
a densidade média, certo? Quando eu falo de materiais, aqui não estou falando especificamente dos materiais cerâmicos, mas dependendo do tipo de compostos que você tem, a massa específica vai tender também, dependendo da maior concentração dos compostos que formam o material cerâmico. No exemplo 3 aqui, a gente pode determinar qual é a concentração em silício, né, para uma liga de ferro-silício, não é? Ou melhor, ele está dizendo que a concentração de silício em uma liga de ferro-silício é de 0,25% do peso. Então, se eu pegar lá uma liga de uma peça metálica dessa liga aqui, ferro-silício, que tenha, digamos, massa de 1 kg, 0,25% desse 1 kg vai ser de silício, certo? Ele quer saber qual é a concentração em quilogramas de silício por metro cúbico. E aí, para isso, eu uso uma variação daquela equação lá da massa específica média, né? Que leva em consideração o quê? A massa específica, a concentração que eu tenho, né? Para determinar qual é a distribuição, não é, do silício naquele volume de material. Então, muitas vezes, também, dessa equação especificamente não aparece aqui atrás, mas estou usando esse exemplo aqui para colocar ela para vocês. Mano. Então, se eu quiser saber qual é a quantidade em massa de silício aí por metro cúbico, eu uso essa equação aqui. Então, vai ser C1', né, que está associado a essa concentração por volume, igual a concentração em peso que eu tenho aqui, né, o 0,25, dividido pela concentração em peso do elemento 1, que é o silício, dividido pela massa específica dele, mais a concentração do ferro, dividido por sua massa específica. E aí tudo isso aqui é multiplicado por 1000, certo? Bom, então, só reescrevendo aqui para os elementos, né, e aqui substituindo para os valores. Então, se eu sei que 0,25% do todo é silício, o que faltar para completar 100% é o ferro. Então, no caso aqui, 0,25%, para ter o restante vai ser 99,75% do peso vai ser em ferro. Aqui embaixo entra a massa específica do silício, que é 2,33, e aqui a do ferro, 7,87. Então, nesse caso aqui, daí vezes 1000, eu sei que cada metro cúbico dessa liga vai ter o quê? 19,3 quilogramas de silício, certo? Então, muitas vezes, em processo de formação de ligas, é processo de seguir um protocolo, uma receita. E aí você sabe, então, que, por exemplo, quando você tem lá tal proporção de ferro derretido, você pode adicionar por metro cúbico essa quantidade aqui de silício, que você vai ter o quê? Uma liga ferro-silício com essa proporção aqui de silício e propriedades físicas aí bem já conhecidas para esse material. Esse tipo de liga de ferro geralmente é utilizada para a construção de transformadores, por exemplo, que é um material que permite, por exemplo, o confinamento mais efetivo de campos magnéticos. E aí você consegue ter um transformador funcionando de maneira mais eficiente, não é? Então, muitas vezes, se você usar uma outra liga ou um material que não permita assim, a contenção ou a concentração do campo magnético, não é? O seu transformador pode não funcionar aí tão bem. Não é? Bom, então, até então a gente falou aqui dos tipos de defeitos pontuais, né? Que seriam as lacunas, os autos intersticiais, e aí a questão das impurezas, que seriam contaminantes, sempre em concentrações muito baixas. Então, aqui, apesar de eu mencionar muito a questão de ligas metálicas e essas equações aqui que também são válidas aí quando eu falo de ligas, quando eu estou falando de imperfeições e impurezas, as concentrações aqui vão ser muito pequenas. Algo como menos de 1%, 0 alguma coisa por cento. Vão ser bem em concentrações vão ser muito pequenas em relação à maior parte. Outro tipo de imperfeição que eu tenho são as lineares, que em vez de faltar
apenas um átomo, você falta uma linha inteira ou um plano atômico inteiro. E aí o que vai acontecer? Então observem aqui esse cristal, não é? Com esses planos A, B, C e D. No caso aqui, o plano A, diferente do B, C e D, ele encerra aqui. Então isso cria a chamada discordância ou uma espécie de defeito no material. Daqui para baixo, essas estruturas aqui, os outros planos, eles vão se unir. Então esse ponto aqui é um ponto de resistência maior do que os outros pontos do material, não é? Isso aqui também é conhecido como discordância e muitas vezes é representado dessa forma aqui. Mecanicamente, quando você quer fazer o chamado trabalho a frio no ferro, que você dá pancadas nele, você promove a distorção da estrutura para aproximar uma maior quantidade dessas discordâncias. E aí você torna aquela região que tem uma maior concentração dessas discordâncias mais resistente mecanicamente, certo? Então aqui está sendo representado uma situação em que você poderia, dependendo do esforço mecânico, fazer com que essa discordância caminhasse, né? Efetivamente é o que acontece quando você faz o chamado trabalho a frio, ou quando você pega lá certos metais e submete eles a processos mecânicos lá, por exemplo, passar por bobinas, rolos e tudo mais, processos de estampagem, você mecanicamente deforma o material e faz com que a discordância, o defeito, nesse caso aqui bidimensional ou linear, caminhe pelo interior do material, certo? E concentra isso daqui. Então, por exemplo, vocês já viram esses caminhões aí que transportam essas bobinas de aço? O que acontece? Esse aço é produzido enrolado numa forma de uma bobina, né? Para ser transportado, porque seria a maneira mais compacta de você transportar ele. Só que quando você leva lá para beneficiar esse aço, você precisa mecanicamente deformar ele. E aí você incorre num aumento da resistência do material. Então, muitas vezes, você tem que submeter esse material a um tratamento térmico para que você recupere as características que ele tinha originalmente, certo? Então, você pode ter esse tipo aqui de, digamos, de defeito no interior dos materiais, não é? Que mecanicamente vão afetar. Eletricamente também, né? Você tem aqui um ponto onde pode funcionar como um ponto de maior resistência elétrica, um ponto onde pode acontecer um ataque químico por um ácido, certo? Então, você tem justamente essa questão aqui, certo? Deixa eu avançar. Bom, e de defeitos interfaciais, né, seriam as fronteiras dos grãos que nós já vimos. Então, se eu pegar, por exemplo, esse arranjo aqui de átomos e traçar uma linha seguindo a orientação dos átomos, o que acontece quando eu comparar com o arranjo desta região? Você percebam que tem uma variação angular grande nesse caso aqui, diferente dessa outra terceira região, em que esse arranjo de átomos aqui tem uma orientação muito mais próxima, não é, em relação a esse cara intermediário aqui. Então, a relação de resistência mecânica entre esta região intermediária e esta daqui vai ser diferente desta em relação a essa. Então, muitas vezes, essa região aqui pode aderir mais facilmente a essa, não é? E aí você pode esforçar ou fazer um esforço mecânico entre essas duas regiões, que isso aqui não vai descolar, não vai desplacar, diferente desse tipo de coisa aqui. Então, um dos principais defeitos aí naquela figura que eu tenho ali do aço damasco, aqui, não é? Um dos principais defeitos, quando esse negócio não é feito tão bem assim, é que se você esforçar mecanicamente, esse negócio se descolar, desprender ou quebrar ao longo dessa linha, significando que a chamada solda entre um e o outro material, a adesão entre eles, não ocorreu de maneira satisfatória, ou por impurezas, ou pelo fato da questão da orientação cristalina não ser muito diferente, certo? Então você tem a questão do desplacamento, no caso, que é o que pode ser aqui. Então esses são os principais tipos de defeitos que você tem aí nos materiais, mesmo nos policristalinos. Então assim, você produzir um cristal livre de qualquer defeito, isso é
praticamente, não vou dizer que é impossível, não é? Mas é muito, muito difícil. Tanto é que os processos industriais para a produção dos cristais, dos monocristais, são processos, do ponto de vista financeiro, bastante caros, não é? Porque você precisa ter equipamentos de precisão, justamente para a produção desses monocristais, e as questões ambientais, muitas vezes você precisa de uma atmosfera de um gás, que não seja a atmosfera ambiente, com mistura de gases, pode ser daí um gás mais inerte, como o caso do nitrogênio, ou até em casos mais especiais, o argônio, certo? O processo de purificação de alguns metais, por exemplo, o titânio, usa um processo que requer uma atmosfera de argônio, justamente para você conseguir extrair o titânio, certo? Isso que torna ele um material relativamente caro, ok? Bom, então dessa parte aqui de imperfeições e defeitos, não é? Elas também têm influência nas propriedades dos materiais e também estão relacionados com esse conceito aqui que a gente vai ver agora, que é a chamada difusão, certo? Então, a difusão está associada àquela parte de eu, digamos assim, querer mudar por vontade as características superficiais de um certo material através de uma impureza, não é? É fazer com que uma impureza que estaria fora da superfície metálica, ela penetre até um certo ponto abaixo da superfície metálica, sabendo que aquela impureza pode mecanicamente deixar a minha superfície mais resistente, não é? Então, os processos de difusão, ela acontece aí nos gases, não é? Nos líquidos e nos sólidos. Na questão dos gases, é assim que a gente consegue perceber os odores, não é? Por quê? O que são os odores? São pequenas partes daquilo que você, digamos assim, sente o cheiro, não é? São moléculas ou espécies atômicas, aí dependendo do caso, que viajam entre esse, digamos, mar de gases que nós temos aí, que é a atmosfera, até chegar em nosso sensor olfativo, né, o nosso nariz. No caso do líquido, por exemplo, quando você faz uma mistura, por exemplo, água e um líquido lá para diluir na água, por exemplo, não é? Esse é o tipo de difusão em meios líquidos. Ou ainda, o sólido, que seria a formação das soluções sólidas, ou ainda eu posso ter a difusão do gás no sólido, que é o principal processo industrial aí de alteração de natureza de superfície metálica, não é? E de líquidos em sólidos, por exemplo, nas cerâmicas que você usa para filtrar, não é? Aquele bom e velho filtro lá de barro, não é? Que você tem para filtrar água. Então, o elemento principal filtrante ali é um elemento poroso que permite a água passar, ter contato com o carvão ativo que fica lá no interior da vela, né, do elemento filtrante, que deixa as impurezas químicas e algumas biológicas para trás, não é? Que aí você pode limpar a água no caso, certo? E aí, no caso dessa chamada difusão aqui, não é? Eu tenho uma matriz desse elemento, que é um átomo, digamos, com um raio maior, e aqui eu tenho o quê? Um intersticial, ou seja, um átomo menor, que vai permeando, vai entrando nesta estrutura, justamente para poder lá ficar aprisionado, não é? E causar alguma mudança, alguma diferenciação nessa estrutura, certo? Então, um exemplo que se pode fazer é chamado união, né, de dois metais. Então, por exemplo, se eu pegar cobre e níquel, que eu já tinha falado da liga deles ali atrás, se eu cortar esses dois blocos, limpar a ponto de não ter nenhuma impureza orgânica, nenhum outro tipo de metal entre essas superfícies, colocar eles em contato e aumentar a temperatura, eu vou, com o tempo, passar dessa situação aqui, não é? Em que do lado esquerdo eu só tenho átomos de cobre e do lado direito só átomos de níquel, para a situação em que, depois de um certo tempo, com a temperatura, eu vou ter alguns átomos de níquel aqui do lado esquerdo e alguns átomos de cobre aqui do lado direito. E aí eu passo de ter duas regiões distintas para ter três regiões. Então, aqui no caso, eu teria uma região que eu só teria cobre puro,
uma região com níquel puro e uma região intermediária que seria a mistura cobre-níquel, ok? No caso, eu falei do aumento da temperatura, porque isso vai permitir com que os átomos que estão aqui nessa interface possam migrar de um lado para o outro. Esses gráficos aqui representam, com o passar do tempo e a posição, a questão da concentração. Então, olha só, desse lado aqui esquerdo, eu tenho 100% de cobre até esse ponto aqui. Daí a concentração cai a zero. A mesma coisa com níquel, não é 100% até esse ponto aqui, e depois cai a zero. Se eu deixar isso aqui agindo com o tempo e temperatura, os átomos vão começar a migrar, e aí eu vou ter isso daqui, não é? Uma diminuição mais acentuada do que eu tinha no caso inicial, certo? Então, alguns processos de solda, de contato que existem, muitas vezes, se dá justamente por isso, porque aqui você cria uma, digamos, uma espécie de cola ou solda intermetálica que faz com que os materiais fiquem aderidos, não é? Durante um certo tempo e dependendo do esforço mecânico que você vai aplicar. Bom, e industrialmente, para que eu uso um processo de difusão? Basicamente para alterar a natureza mecânica, na maioria das vezes, da superfície dos materiais, ou de resistência química, como é o caso, certo? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que eu tenha lá questões intersticiais, né? Nos interstícios dos átomos, né? Que seriam esses espaços aqui intermediários. Eu vou colocar alguns elementos, geralmente átomos, que tenham tamanhos pequenos comparados com os átomos da estrutura do metal, da rede metálica aqui. Então, alguns casos estão listados aqui. Então, você faz a difusão com hidrogênio, com carbono, com nitrogênio e oxigênio. Carbono e nitrogênio, geralmente, você usa para você aumentar a resistência mecânica, não é? Oxigênio, muitas vezes, depende, né? Para você criar um centro onde você vai ter um ponto de reação química, né, para que aquela região libere oxigênio, ele participe da reação química e mantenha a superfície, digamos, neutra ou não reagente em relação a outras substâncias, certo? Ou ainda no caso de peças e eixos de máquinas, não é? Você submete o tratamento de difusão, justamente para que essas peças que tenham em contato, que tenham maior esforço, elas sejam mais resistentes, não é? Então, por exemplo, se você vai comprar um conjunto de ferramentas, não é? Muitas vezes você tem disponível lá, numa loja, um conjunto de ferramentas que tem um valor mais elevado e outra que tem um valor mais em conta, não tão elevado. Qual que é a diferença? Muito provavelmente o conjunto de ferramentas que tem o valor mais elevado, ele é inteiramente feito de um material, de uma liga metálica, e também com tratamento superficial, que são mais resistentes mecanicamente, e é um conjunto que é pensado para um uso diário, né, numa oficina, num sistema de manutenção diário, certo? E o conjunto de ferramentas mais em conta, ou mais barato, ele é pensado justamente para aquelas pessoas que não vão usar aquilo diariamente, vão usar mais esporadicamente. Então você tem ali um conjunto que provavelmente o metal principal não é tão resistente, não é quanto o outro conjunto mais caro, mas o que acontece? Esse metal ele recebe um tratamento superficial, não é, para que ele fique, digamos assim, superficialmente mais resistente e dure lá a quantidade de vezes mais esporádicas do que aquele material que você usa aí no seu dia a dia. Em alguns casos, o processo de difusão está sendo mostrado, não é, nessas imagens aqui. Então, geralmente você tem uma câmara, né, onde você coloca a peça que você quer tratar ela com um gás, não é? Você baixa a pressão interna dessa câmara com uma bomba de vácuo e ejeta um gás. E esse gás você pode daí ou abrir uma espécie de um plasma, né, que é essa nuvem aqui gasosa com emissão de luz, que vai forçar com que os átomos dessas moléculas do gás que estão aqui na câmara penetrem, não é, alguns micrômetros, quando muito, abaixo da superfície do material. E aí ele vai ficar mecanicamente mais resistente do ponto de vista superficial.
Em outros casos, você não trabalha com esse chamado plasma, né? Com a formação do plasma. Você simplesmente aumenta a temperatura aqui no interior, aonde está suportado a peça. Esse aumento da temperatura, ele faz com que essa estrutura toda aqui metálica vibre. Essa vibração, ela aumenta momentaneamente o espaçamento aqui entre os átomos e permite com que o gás que está externo aplicado sobre alta pressão, que tem a espécie atômica que você quer difundir, por exemplo, o carbono, entre forçado aqui dentro, certo? E depois de um tempo com esse processo ocorrendo, você abaixa a temperatura e diminui a pressão, e aí o metal volta com alguns átomos intermetálicos, ele fica no intersticial aqui, certo? Bom, então voltando aqui, né? Então aqui algumas peças sobre o plasma, e aqui a câmara, né? Então, se vocês olharem aí na internet, tem uma série aí de empresas que fazem esses tratamentos aí superficiais, não é? Justamente como serviços terceirizados para grandes empresas, não é? Justamente para você alterar mecanicamente a resistência superficial dessas peças, ok? Bom, matematicamente eu posso calcular a difusão através de um fluxo, né? Porque o que vai difundir é matéria, é material, que vai difundir para o interior da minha matriz, não é? E esse fluxo de material ele pode ser quantificado através da massa que entra no material sobre uma área imaginária, né? Imagina uma área por onde está passando os átomos, vezes o tempo que ele passa, né? Então isso é chamado de fluxo de matéria ou fluxo difusional para o interior do meu material, certo? E aí você tem lá que a concentração desse fluxo pode também ser dada em termos dessa expressão aqui embaixo, em que você leva em consideração o chamado coeficiente de difusão, que é uma espécie de medida que existe para que você permita que você avalie um material difundindo no outro, certo? E vai depender daí da variação de concentração e da variação da posição que você quer abaixo da superfície. Então, se eu quiser difundir átomos de carbono para uma peça que tem muito pouco carbono, para aumentar a sua resistência mecânica, externamente eu tenho que aplicar um gás que tem o carbono, não é? E manter a pressão nesse gás para que a concentração de carbono aqui externamente seja maior que a parte interna. Isso vai criar um fluxo de difusão. Enquanto eu manter essa temperatura e essa pressão maior, consequentemente, maior quantidade de carbono aqui fora, eu vou fazer com que os carbonos migrem aqui para dentro, certo? Hoje, já tem bem estabelecido quais são os níveis de resistência mecânica que você obtém com relação ao tempo e à espécie atômica que você quer difundir, não é? Então, muitas vezes, os processos já são bem conhecidos, não é? A pessoa lá só chega lá na máquina, coloca as peças e deixa uma pressão positiva de 2 ou 3 atmosferas de um gás rico em carbono agindo sobre uma peça, numa certa temperatura, durante algumas horas, que ela sabe que, por testes, não é, qual vai ser a resistência mecânica esperada, certo? Bom, e aí eu tenho aqui, por exemplo, essa questão aqui da diferença de concentração. Então, se eu tiver, por exemplo, um gás desse lado dessa chapa e aqui um vácuo, por exemplo, eu posso usar esse cristal metálico como uma espécie de filtro para separar os gases. Então, geralmente, quando você quer, por exemplo, produzir somente o gás hidrogênio, o que você faz? Você tem aqui uma lâmina de paládio, não é um cristal de paládio, e aí você liga isso aqui numa espécie de entrada de uma bomba e faz vácuo desse lado. E aí toda a pressão atmosférica, todos os gases da atmosfera vão ser forçados para cá. Só que, como o paládio ele não é reativo quimicamente com o hidrogênio, e a sua estrutura cristalina permite que o hidrogênio passe de um lado para o outro, claro, isso aqui tem que ter poucos milímetros de espessura, o que vai acontecer? Somente o hidrogênio vai passar para cá. O nitrogênio, o oxigênio, os outros gases vão ficar desse lado aqui. Enquanto eu estiver bombeando isso daqui, eu vou manter a concentração desse lado aqui baixa em relação a esse. E aí o processo de difusão vai acontecer, certo? Quando
a concentração do lado B aumentar, é como se isso aqui fosse uma rampa que perde a inclinação. Aí a concentração em A, a concentração em B vai ser igual à concentração em A, dependendo aqui independente da distância. E aí o processo de difusão vai parar, certo? Então, esse regime aqui, que é chamado difusão em regime estacionário, o que vai acontecer? O fluxo ele vai ser o constante, ou seja, o fluxo ele vai independer do tempo e da posição que você vai estar considerando, certo? Então, esse processo que é chamado de difusão em regime estacionário é o processo mais simples que tem para que você possa, através dessa equação aqui, quantificar quanto material você permite entrando lá abaixo da superfície do material que você quer aumentar a resistência mecânica, resistência química, enfim. E aí isso está associado, né, também com aquelas questões das imperfeições que nós vimos ali anteriormente, e também lá atrás com a questão da estrutura cristalina. Então, muitas vezes eu não consigo aumentar muito mais a resistência mecânica de um certo material metálico, por exemplo, ou cerâmico mesmo, falando, por quê? Por causa da sua estrutura cristalina, que não vai permitir um fluxo difusional constante, não é? Ele vai começar, vai atuar durante um tempo, mas depois ele vai cessar, mesmo que você mantenha a temperatura do processo, porque essas concentrações vão tender a se equilibrar, certo? Outra coisa, o processo de fabricação dos semicondutores que nós usamos aí em qualquer circuito integrado, dispositivo eletrônico, eles usam processos de difusão para você colocar impurezas e alterar a chamada condutividade elétrica no material, produzindo assim os chamados semicondutores, ok? Nos materiais poliméricos você também tem a difusão, então, por exemplo, quando você armazena, por exemplo, refrigerantes naquelas garrafas PET, tem um tempo de validade para que elas possam ficar lá estocadas. Por quê? Porque o gás que está dissolvido, que está no interior ali do refrigerante, ele tende a sair pelo material polimérico, não é? No caso, uma garrafa de vidro, por exemplo, tenderia a manter o gás durante um tempo muito maior do que o material do PET. Mas o PET é usado em maior quantidade justamente porque ele é mais barato, certo? Bom, então, nesse exemplo aqui, a gente tem justamente essa questão aqui do processo de difusão, certo? Então, olha só, aqui você tem que uma placa de ferro, né, ela está exposta a uma temperatura de 700 graus Celsius. Como a gente viu, você precisa de temperatura para que o processo de difusão ocorra. Há uma atmosfera carbonetante, ou seja, rica em carbono, em um dos seus lados, e uma atmosfera descarbonetante, deficiente em carbono no outro lado. Se uma condição de regime estacionário é atingida, calcule o fluxo de difusão do carbono através da placa, dado que as concentrações de carbono nas posições de 5 e 10 milímetros abaixo da superfície carbonetante são 1,2 e 0,8 kg por metro cúbico, respectivamente. Considere o coeficiente de difusão de 3 vezes 10 na menos 11 metro quadrado por segundo nessa temperatura. Ou seja, eu quero saber qual é o fluxo, né, de matéria que está indo, né, da posição 5 para a posição 10 milímetros abaixo da superfície. Eu tenho as concentrações, eu tenho as posições. E tenho o coeficiente, né, de difusão que eu falei para vocês, não é? Que é o D que aparece aqui. No caso, esse coeficiente está relacionado a essa temperatura. Então, toda vez que eu tiver esse fluxo difusional e for trabalhar com essa equação com o coeficiente, esse coeficiente precisa ter um valor associado a uma temperatura. Se eu mudar essa temperatura aqui para 600 ou para 800 graus Celsius, o valor do coeficiente vai mudar, não é? Porque a mobilidade do átomo de carbono nesta matriz aqui vai ser alterada, certo? Então aqui, substituindo o D pelo valor de 3 vezes 10 na menos 11 e as concentrações de Ca e Cb para 1,2 e 0,8 e colocando aqui, considerando as posições de 5 e 3 milímetros, né, agora expressas em metros, né, por isso que tem esse 10 a menos 3 aqui, e fizer essa conta, eu vou encontrar que o fluxo difusional, o meu J, vai ser de 2,4 vezes 10
na menos 9 quilogramas por metro quadrado segundo. Ou seja, se eu considerar uma área imaginária, não é, entre a posição de 5 e 10 milímetros, qual vai ser a quantidade em quilogramas, não é, que vai estar passando? Vai ser isso daqui, né? Então, se eu considerar esse 10 na menos 9 com esse 10 na terceira, que é o quilo, isso aqui já ficaria 10 na menos 6 gramas, ou microgramas. Uma quantidade muito, muito pequena, muito menor que 1 miligrama, seria microgramas, nessa, da posição de 5 para 10 milímetros abaixo da superfície, certo? Então, esse é o fluxo, né, uma maneira de eu contabilizar o fluxo do material de carbono, né, nesta condição aqui. E claro, esse é o chamado regime estacionário, ou seja, esse valor de J não vai mudar ao longo do tempo, não é? Mas na realidade, o que acontece é que esse cara aqui depende, não é, da questão do tempo que você vai estar considerando, certo? Por enquanto, a gente só está trabalhando aqui no regime estacionário, então a gente considera que esse J ele vai ser constante, a gente não vai avançar muito para o lado em que ele não seja assim tão duradouro, tão constante, ok? Bom, quando eu falo nos processos de fusão, tem alguns fatores que vão afetar, né? A estrutura cristalina é um deles, não é? E o coeficiente de fusão que mede justamente o quê? A magnitude, né? A mobilidade de um elemento em relação ao outro. Então, essa aqui é uma tabela resumida em que eu tenho esses metais, esses átomos aqui como espécies que eu quero difundir, nessas matrizes aqui, né? Nesses elementos de matrizes formadas por esses elementos. Então, o valor do D, o coeficiente de fusão, está aqui, em relação a essas temperaturas. Então, se eu quiser, por exemplo, saber um átomo de ferro difundindo numa matriz de ferro do tipo alfa, que é cúbica de corpo centrado, o valor de D para 500 graus vai ser 1 e para 900 graus vai ser outro, certo? Já se eu quiser difundir, por exemplo, átomos de cobre numa matriz de alumínio, numa temperatura de 500 graus Celsius, esse é o valor do coeficiente de difusão. Se eu aumentar ou diminuir em 100 graus isso daqui, esse cara vai sofrer uma alteração, certo? E esse coeficiente D, ele pode ser calculado por uma equação muito parecida com aquela que eu tinha lá atrás para calcular as lacunas, não é? Em que o D vai ser igual a D0 exponencial, não é? De menos QD sobre RT. No caso, o QD é a energia de ativação, né? Para eu fazer com que aquela espécie atômica se mova na matriz do meu metal escolhido. E o RT é a constante dos gases, né? O R é a constante dos gases ideais e o T é a temperatura. Antes eu usava o K, na constante de Boltzmann, porque lá eu tinha sólido. Aqui eu tenho um gás, um sólido, então por isso que eu vou usar a constante dos gases aqui, ok? E esse D0 é um valor tabelado que depende dos materiais, ele está representado em alguns casos aqui. Então esse valor ele sempre é fornecido, certo? Bom, eu posso verificar isso justamente nesse exemplo número 5 aqui. Nesse exemplo, o que acontece? Usando os dados da tabela, calcule o valor, né, do coeficiente de difusão para o magnésio no alumínio a 400 graus Celsius, ok? Ou seja, qual é o valor de difusão? Na tabela, eu tenho que... Vamos voltar aqui, eu quero magnésio no alumínio, então magnésio no alumínio está aqui. O valor de D a 500 graus é esse daqui, 1,9 vezes 10 na menos 13, certo? Então, se eu quiser saber a 400 graus Celsius, o que eu vou fazer? Vou somar o 273, né, para converter isso aqui em Kelvin, não é? Vou substituir aqui, vou pegar a constante dos gases, vou pegar a energia de ativação, né, que equivale a 1,35, né, ela está retirada da tabela, né? Como eu estou trabalhando ali com unidades de eletronvolts, então está aqui, ó, 1,35. Se eu estivesse trabalhando em quilojoules por mol, seria esse o valor que eu deveria usar. Então, substituindo aqui e pegando o valor do D0 que eu tenho relativo, não é, a essa situação aqui, lá da tabela, né? Então, olha só, magnésio no alumínio, D0 está aqui, 1,2
vezes 10 a menos 4. Então, substituindo aqui, eu vou encontrar que o D de difusão, nesse caso, vai ser 9,39 vezes 10 a menos 15. Então, nesse caso, a ordem está no menos 15, né? Não modificou bastante, né? Tá aqui, ó. Ah, perdão, modificou sim. 400 graus é 10 a menos 15. 500 graus é 10 na menos 13. Ou seja, eu diminui em 100 graus e aumentei o coeficiente de difusividade. E o coeficiente de difusão, ele caiu 2 ordens de grandeza. Ele estava em 10 a menos 13, ele foi para 10 na menos 15. Então, isso mostra justamente essa questão de você alterar um pouco a temperatura, você já tem essa diferenciação aqui, né, do D, no caso, não é? Bom, então, o que eu tinha para mostrar para vocês aí hoje era basicamente isso daí. Daí, se vocês tiverem dúvidas ou qualquer outra questão, fiquem à vontade, eu estou à disposição de vocês daí. Só lembrando que depois daí essa aula, assim que o processamento ali, depois que eu terminar a gravação, ela vai estar disponível lá no ambiente virtual de aprendizagem daí. Professor, Pá, diga. você passou alguma atividade nas aulas anteriores para entregar ou não? Ah, sim. Então, lá na aula do dia 26, lá de fevereiro, eu coloquei uma lista de exercícios, né, do capítulo do Callister, né, capítulo de estruturas cristalinas, e sugeri alguns exercícios para vocês praticarem, né, aqueles exercícios lá são apenas para praticar, não são para entrega ainda. O exercício de entrega eu vou indicar para vocês e vou também colocar a data de disponibilidade para que vocês possam entregar. Mas só o que eu divulguei lá foram os exercícios para vocês começarem a trabalhar nos conteúdos daí. Ah, sim. Ok. Bem, se tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade. Bom, eu vou sair já, professor. Tranquilo. O que eu tinha para passar para vocês aí era isso aí. Ok, então, até semana que vem. Isso aí, até semana que vem. Ô, professor, Tá, diga lá. esse exercício que o professor falou tá nos slides lá da aula do dia 26? Não, é um material que está logo abaixo ali. Se você entrar lá no tópico do dia 26, Ah, eu achei a lista aqui, professor, achei. isso, então tá lá. Eu sempre vou postar os exercícios relativos ao dia que eu ministrei o conteúdo. Então, quando eu postar os exercícios dessa parte de difusão, vão estar no tópico dessa aula aqui daí. Ah, tá ok, professor, agora eu achei aqui. Tá, tranquilo. Essa semana eu recuperei aquelas 2 aulas que estava para trás que eu não tinha assistido, né? Aí eu Ah, consegui assistir lá, recuperar o material dessa parte eu não tinha visto ali, velho. tranquilo, tranquilo. Mas essa semana eu já consigo alcançar todas as aulas que ficou para trás, velho. Perfeito. Qualquer dúvida, é só perguntar daí. Tá, obrigado. Boa noite, então, professor. Obrigado, boa noite.